E aí, turminha do YouTube, tudo bem? Saudade de vocês e depois de um tempinho aí ausente, estou trazendo um conteúdo que é muito comum nos comentários, né, dos meus vídeos, né? São dúvidas para se rodar o algoritmo, dúvidas que às vezes se misturam com erros, né? Porque a pessoa está utilizando a versão errada, que não é compatível com a sua máquina, ou porque a pessoa quer montar uma máquina e não sabe como montar, então não sabe usar outras soluções, né, para executar os algoritmos de IA. Então vou trazer uma série de 3 vídeos, tá? Cada vídeo eu foco em um assunto específico para vocês entenderem, né, e buscarem a melhor solução para vocês executarem os algoritmos, tá? Aí eu estou falando de qualquer tipo de algoritmo. Então, eu vou falar uma introdução aqui um pouquinho para vocês, quais são os tipos de algoritmos, e depois entrar no detalhe de cada alternativa. Antes de começar, lembrando aí, cadastrem-se na comunidade naprática.net. Além de ser um fórum e as pessoas conversarem, trocarem dúvidas, poderem colocar mais informações do que as informações que estão disponíveis aqui nos comentários, né, tem também ferramentas. Eu coloquei algumas ferramentas para download, modelos de treinamento. Eu vou colocar também outros arquivos, etc. Fica como uma comunidade, né, para que todo mundo pegue o histórico, tenha acesso, né, a essas discussões, problemas que outras pessoas já passaram, e vai ser bem legal. Essa comunidade está crescendo, já tem bastante gente. Eu espero que cada vez entrem mais pessoas e as pessoas em si contribuam entre si, tá? Vamos lá. Primeira coisa, introdução. Antes de escolher a sua solução, você precisa entender qual o seu objetivo, tá? O tipo de aplicação que você vai utilizar, o objetivo pessoal, né? O porquê que você precisa rodar esse algoritmo, para que você precisa dessa solução e o quanto você tem de orçamento, tá? Tipos de aplicação que existem. Primeiro, visão computacional, tá? Por exemplo, que eu coloquei para vocês, né? Um exemplo de como um carro autônomo reconhece os padrões, né, na rua. Então, isso tudo tem deep learning envolvido. Isso junto com reconhecimento facial, né, reconhecimento de padrões, deepfakes, etc., formam um conjunto, né, de algoritmos que vão requerer uma solução, tá? Depois você tem linguagem natural, né, processamento de linguagem natural, assistentes virtuais, análise de sentimento, são formas de utilização dos algoritmos também que vão te indicar um outro caminho, tá? E também a parte de diagnóstico, recomendação, né, recomendação de produtos, recomendações em geral, fraudes, né, a avaliação de fraudes, identificação de fraudes e análise de investimentos, tá? Também tem requisitos específicos. No fundo, você vai ter muita coisa em comum, né, na solução, mas, né, depende um pouquinho, né? Algumas coisas vão demandar um processamento de dados muito mais alto do que outras, tá? Outros são focados em imagem. Então, digamos assim, o gargalo pode mudar um pouquinho de acordo com a solução que você estiver aplicando. Muita gente entra aqui no canal graças aos tutoriais de deepfakes, né? Então, imagino que a grande maioria que está vendo vai ver o vídeo no primeiro momento, são pessoas que estariam no grupo aqui de cima, tá? Esse grupo aqui de cima não precisa de soluções que tenham alto processamento de dados, tá? Então vamos lá. O objetivo. Qual é o seu objetivo, tá? Você quer estudar, conhecer o assunto apenas? Não. Você quer criar soluções customizadas, né? São projetos customizados. Por exemplo, você vai fazer vídeos, né, individuais e tal, cada vídeo muito independente, né? Você vai criar um produto que faz um processamento específico e dá uma direção específica, ou não, você precisa de projetos escaláveis. Você vai rodar muitas vezes, vai processar muita coisa, né? E para muitas pessoas vão disparar esses algoritmos. Cada um dessas formas, desses objetivos vão te indicar uma solução diferente, tá bom? Então, veja onde você se encaixa, porque no final, vamos para o item 3 aqui, o orçamento é que vai te dizer qual a melhor forma de gastar o seu dinheiro. Então, de acordo com os 2 itens anteriores, né, você tem uma forma otimizada de gastar o dinheiro. Então, tem gente que vai ter orçamento ilimitado, tem gente que, a maioria, né, como eu, não tem orçamento ilimitado. Então, você vai precisar
entender os seus objetivos, né, e suas aplicações para otimizar, né, e gastar o dinheiro da melhor forma. Porque mesmo com orçamento ilimitado, se você gastar errado, você pode ter uma performance pior do que alguém que tem orçamento limitado e gastou certo, tá bom? E aí no orçamento inclui tudo, né? Inclui aquisição, né, de compra de equipamentos quando é necessário, contratação de serviços que você vai pagar mensal ou não, né, e até contas de consumo, né? Quanto você vai poder gastar de luz, né? Quanto é a luz, né, no ambiente que você está processando, né? Se a luz for baratíssima, por que você não pode deixar processando por um bom tempo, né? Quanto tempo você tem disponível para entregar esse produto que você está fazendo? Então tudo isso entra na variável de orçamento. Se identifica aí, né, qual desses itens aí, cada classificação dessa que eu dei, onde você se encaixa, e vamos seguir para a primeira alternativa, que é montar a sua própria máquina. Bom, montar a sua própria máquina tem algumas algumas pessoas que ainda não estão dentro do mundo do Deep Learning, né? E eu quero trazer muita gente para esse mundo, né? O objetivo do canal é esse, né? Não é ser um canal para acadêmicos, né? Aqui é na prática. Então é um canal para as pessoas comuns começarem a entrar nesse mundo e começarem a usar, aplicar na prática soluções de Deep Learning. Então é você que eu quero falar. Você provavelmente não vai saber o que eu vou contar aqui com relação à máquina própria. Primeira coisa, a GPU é o coração dos aplicativos de Deep Learning. Não adianta comprar uma CPU maravilhosa e você ter uma placa de vídeo, né? GPU é placa de vídeo, eu sei que 99% das pessoas vão saber, mas provavelmente vai ter gente que não vai saber, então não adianta você comprar uma placa de vídeo ruim e um processador maravilhoso que você vai ter uma performance ruim, tá? Esse é um dos exemplos de como gastar mal o dinheiro na hora de montar a sua máquina para rodar Deep Learning. Então a GPU é o coração, é lá que vai rodar o algoritmo. Guarde seu dinheiro para comprar a melhor GPU possível. Com relação à memória, tá? Um dos principais erros na escolha de memória são olhar apenas o clock, tá? E se o clock é muito alto, né, não comprar a quantidade necessária de memória para o uso, tá? Então, assim, se você olha só se a memória tem um clock alto, se a velocidade da memória é alta, tá? E compra uma memória, pouca memória, mas com uma alta velocidade, é pior do que você comprar uma memória não tão rápida, mas com a quantidade necessária para o seu uso, tá? Guarde isso. Eu estou dando um resumo, depois eu vou entrar no detalhe de cada item. Priorize a compatibilidade da CPU, placa-mãe e GPU, e não a CPU, tá? CPU, a melhor CPU do mundo, já repeti, eu já falei isso antes, né? Não vai fazer milagre. Então, o mais importante é que você tenha os 3 principais itens da sua configuração funcionando corretamente e priorizando, é claro, a GPU, a placa de vídeo. E por último, não tem a ver com a montagem da máquina em si, mas muita gente tem uma máquina e não tem ela configurada corretamente. Então, configure tudo corretamente. Você vai comprar tudo, depois vai começar a rodar o algoritmo e não vai conseguir rodar na velocidade que essa máquina poderia rodar. Então não adianta, gente, tá bom? Não adianta. Então você precisa ter os algoritmos, a máquina correta e também configurar ela corretamente para que os teus frameworks utilizem os componentes todos que você disponibilizou. Agora vamos entrar no detalhe aqui da GPU, né? GPU é mais importante, então vamos lá. A GPU, nós temos os 2 principais fabricantes que todo mundo conhece, são a NVIDIA e a AMD, tá? Os 2 têm soluções para Deep Learning, beleza. Aí muita gente me pergunta, eu tenho AMD, eu consigo rodar? Consegue, tá? Mas eu não vou recomendar a AMD, porque a NVIDIA está, digamos assim, bastante na frente com relação principalmente à compatibilidade com os frameworks, né, os algoritmos, né, os drivers que ela disponibiliza. Então ela andou na frente nesse mundo, tá? Para a AMD. E aí você vai ter mais facilidade, né, mais ferramentas se você escolher uma placa da NVIDIA. Você não vai conseguir rodar na AMD? Vai, mas digamos assim, você vai ter talvez uma dor de cabeça a mais para se configurar e deixar tudo funcionando, tá? Muita coisa pode ser até inclusive desenvolvida para funcionar apenas na NVIDIA. Então,
como a gente aqui é o canal na prática, entendeu? Não é para perder tanto tempo, né, em configurações, etc. A gente quer aplicar, entendeu? Então a NVIDIA é o caminho para quem está comprando, quem está escolhendo placa de vídeo, beleza? E onde é que eu vou escolher, né? Onde é que eu posso olhar as placas de vídeo? Eu já coloquei esse link anteriormente em algum outro vídeo aqui, tá? E eu tô colocando de novo porque ele é importantíssimo, tá? Na página de developers da NVIDIA, tá? Você tem o CUDA GPUs. Então são as placas de vídeo compatíveis com o CUDA. E é uma tabela, na verdade, né? Que vai te dizer um índice de capacidade computacional, tá? Eu vou abrir ela aqui para vocês. Bom, essa é a página, tá? Eu já mostrei ela em outros vídeos, tá? Aqui você vai abrir todas as placas de vídeo agrupadas por tipo, tá? Inclusive tem as placas de vídeo, na verdade, são a solução em nuvem da NVIDIA, que a NVIDIA andou também muito nessa parte de solução em nuvem, ela se integra com os principais soluções de nuvem, mas isso é papo para o próximo item, né, o último item dessa série de vídeos, tá? Mas você vai ter aqui para compra, né, para as placas de vídeo disponíveis para o mercado, né, as GeForce e Titan, né, tanto as para desktop quanto para notebooks. Então, ele tem um índice aqui, todas as placas compatíveis estão nessa lista, ele vai ter um índice de capacidade computacional. Esse é o cara, tá? Esse é o índice que diz quanto maior, mais rápida ela é no processamento de Deep Learning. Beleza, pessoal? Olhem esse índice e surpreendam, porque a variação não é compatível com o preço. A variação de preço não é compatível com a variação de capacidade computacional. E por que isso, né? Porque às vezes você tem placas aqui que são o dobro da outra e capacidade computacional é igual. Porque isso aqui está falando de utilizar a placa para Deep Learning, né? A placa, eles não fabricam ela só para Deep Learning. Então você vai ter outras coisas na placa, né? Que são para outras alternativas, por exemplo, para game, né? Para edição de vídeo e tal, que não entram nesse cálculo. Aqui o foco é a capacidade computacional para Deep Learning. Então, você vai, se o seu uso é só esse, por exemplo, você poderia comprar a 2060, tá? Você poderia comprar uma 1050, tá? Para você avaliar a variação de preço, né? Versus a capacidade computacional aqui, para ter um incremento de performance de 10%, entendeu? Com um preço que às vezes é 3, 4 vezes mais caro. Então, essa tabela diz muito, pessoal. Essa tabela diz muito para quem quer gastar o dinheiro corretamente. Agora, eu queria falar de utilização de placas em paralelo. Eu posso colocar placas de vídeo em paralelo e aumentar muito a performance do meu processamento? Pode, tá? Eu uso duas 2070 em paralelo, beleza? Eu recomendo isso? Bom, depende, tá? Não é tão trivial utilizar as placas de vídeo em paralelo. Se você está entrando nesse mundo agora, começa com a placa de vídeo, beleza? Não vai ser assim, você vai ter um investimento alto e não vai ser tão fácil colocar elas para rodar em todas as aplicações. Então, pesquisa primeiro se a aplicação que você quer utilizar vai funcionar com as placas em paralelo, né? Os frameworks que você vai utilizar tem essa capacidade de tirar proveito das placas em paralelo antes de comprá-las. Então, não indicaria isso, mas a resposta é sim, isso melhora o teu processamento. De forma geral, isso vai melhorar sim o processamento do Deep Learning. Tem um gráfico que eu acho muito legal, eu vou colocar na descrição do vídeo o link para todas a fonte de todas as pesquisas que eu fiz aqui, né? Muitas conclusões são minhas e a maioria das conclusões são de diversas fontes, né? Que fazem comparações de soluções para montar máquina, etc. Esse gráfico aqui é um dos melhores que eu acho, que é a relação de performance por dólar, né? Então, a placa de vídeo, eu até falei para vocês, a 2060, né, quando a gente olhou a capacidade computacional, ela seria a melhor placa de vídeo para Deep Learning em termos de custo-benefício, né? Você vai ver nesse gráfico aqui que quanto maior essa barrinha verde, melhor a relação custo-benefício para o processamento que você tem. Guardem esse slide e aquela página anterior da NVIDIA para escolher a sua placa de vídeo, tá?
Apesar da 2060 estar ali em cima, eu recomendo a 2070, tá? É a placa que eu uso. Principalmente porque eu também uso para edição de vídeo e outras coisas. Então ela seria, de forma geral, né, a melhor alternativa para você, que vai usar um pouquinho além da questão do Deep Learning apenas, né? Se for só Deep Learning apenas, a 2060 resolveria, tá bom? Mas se você, por exemplo, eu acho que a maioria das pessoas também quer fazer edição de vídeo, esse tipo de coisa. Tem outras soluções que não são de Deep Learning, de processamento de Deep Learning. Então, minha sugestão é a 2070. Infelizmente, a 2070 subiu muito o preço. Ela está 3.500 até 4.000, cara. Eu paguei muito menos do que isso. Tá? O preço disparou com a alta do dólar. Eu fiquei surpreso quando fui fazer o vídeo para ver o preço dela nesse momento. Infelizmente está realmente salgada. Então, se for montar a máquina agora, se você realmente precisa disso, avalia dentro da tabelinha lá e pega uma com custo-benefício que encaixe no seu orçamento. Mas vamos lá, tem algumas observações, né? Se você precisa de muita memória e um desempenho extra, tá? De forma geral, a 2080 Ti é a recomendada, tá? Ela é caríssima, tá? É a placa de vídeo que o Bruno Sartori utiliza, que ele já fez comentário, já deixou a máquina, a solução dele em um comentário dele, se eu não me engano, no YouTube ou no Twitter, agora não estou lembrado exatamente, mas eu guardei que era a 2080 Ti, tá? Você vê que é uma placa talvez que vai te dar uma alternativa de edição de vídeo e outras soluções, além da parte de Deep Learning, tá? Se for Deep Learning apenas, eu recomendaria a 2060, como eu falei naquela tabelinha. Mas se você utiliza para mais coisa, 2070, 2080. Se você tem pouco dinheiro, tá? Qualquer cartão com a GTX, né? Qualquer placa GTX 10, alguma coisa, vai resolver, tá? Você pode olhar naquela tabelinha lá, que tem várias, e os preços dessas aqui são muito melhores, né? Você vai demorar um pouco mais? Vai, mas avalia a proporção, né, da capacidade computacional. E se você puder, né, a RTX 2060, aquela que eu falei, né, que é a placa de vídeo que eu acho que tem o melhor custo-benefício de todas, tá bom? Apenas para aprender. Se você está naquele grupo que só quer aprender, vai de 1060, beleza? Que tem um custo legal e vai resolver bastante o teu caso. Se você tem muito dinheiro, aí o foco são placas em paralelo, né? Não vou falar muitos detalhes, mas placas em paralelo, na verdade, não significa comprar várias 2080 Ti e botar em paralelo. Por quê? Né? Com várias 2080, você vai comprar, sei lá, duas 2080 Ti, pode ser que você tenha um desempenho pior do que quatro, né, 2060. Então, a relação não é tão direta, tá? Então, inclusive, para quem quer realmente fazer um negócio mais otimizado, as placas em paralelo que são inferiores, se você comprar duas 2060, por exemplo, tem estudos que dizem que são melhores do que uma 2080, entendeu? Então, tem que se avaliar. Quando você vai comprar uma placa, dependendo da solução que você quer dar, as placas em paralelo realmente podem ser melhores do que comprar uma placa caríssima. Memória, tá? Memória RAM, ela é um tema que vai surpreender vocês. A velocidade da memória RAM, ela é praticamente irrelevante para transferências entre a RAM da CPU e a RAM da GPU, tá? Então, em diversos estudos, né, a variação de performance, quando você aumenta a velocidade da RAM, é muito pequeno, 3%, tá? Por quê? O algoritmo roda por horas, né, por muito tempo, às vezes até dias, na placa de vídeo. O coração é a placa de vídeo. Então, esses tempos de transferências, né, entre os outros componentes, eles são irrelevantes, porque eles duram milissegundos. Então, esse é o caso, né? Você não vai ter uma variação tão grande, né, aumentando muito a velocidade da memória RAM. Se você precisa apenas, né, rodar Deep Learning, algoritmos de inteligência artificial, economize dinheiro na RAM. O que é importante no caso da RAM é que você tenha quantidade de memória RAM que seja compatível com o que você vai utilizar. A quantidade em si, ela não afeta o desempenho do aprendizado, a quantidade de memória RAM. Mas, né, no entanto, isso pode impedi-lo de executar o seu código da GPU sem swap. O que isso quer dizer? Você precisa ter RAM
pelo menos igual à quantidade de RAM da sua maior GPU. Eu falei maior GPU porque algumas pessoas vão querer colocar placas de vídeo em paralelo. Então você pode ter placas com memórias diferentes. Mas para a maioria das pessoas que vai ter uma placa de vídeo só, né, você tem que ter no mínimo quantidade de memória RAM igual, né, ou superior à memória da sua placa de vídeo. Beleza? Vamos evitar swap de disco. CPU. A CPU também é um tema que vai surpreender. A velocidade de transmissão da PCI Express importa. Tá? Eu falei CPU e agora estou falando PCI Express. Porque tem tudo, elas estão muito relacionadas, né? A CPU, a transmissão da CPU para os componentes. Tá? Então vamos começar falando da PCI Express. Ela importa, né? Se você está usando o PCI Express 1, 2, 3, 4, etc. Não. Ela praticamente não impacta para quem usa apenas uma GPU. Tá? Se você vai usar GPUs em paralelo, já é um pouquinho diferente. Mas para quem usa apenas uma GPU, essas placas essas variações não importam praticamente, beleza? E número de cores e o clock importam, tá? Se eu tenho muitos cores na minha CPU, né, e eu tenho um clock mais alto, etc., é melhor do que eu tenho um clock mais baixo? Depende do uso. Lembrando, o coração é a GPU, então não vai ter tanta variação, tá? Mas, se você estiver utilizando alguns tipos de soluções, por exemplo, se você estiver utilizando processamento de altos volumes de dados, que você tem no seu código lá algumas rotinas que rodam na CPU, tá? Processou muito volume de dados, etc. Então você vai ser influenciado sim pelo core e pelo clock, beleza? Mas se você, mesmo assim, na verdade, você pode até montar processamentos que digamos assim, enquanto o parte está sendo processada pela placa de vídeo, você está carregando os dados, né, você está fazendo pré-processando, né, os dados e tal, enquanto a placa de vídeo está rodando de forma assíncrona, aí você não vai ter tanto impacto, tá? Para finalizar, vamos falar de placa-mãe, disco rígido e resfriamento. A placa-mãe, tá? Mais importante é que ela tenha a capacidade para a quantidade de GPUs que você decidiu utilizar, tá? Então, vai ter a quantidade de PCIs Express necessária para a quantidade de GPUs. Lembrando que as melhores GPUs consomem pelo menos 2 PCIs Express, tá? Então, se você vai colocar em paralelo, ou no futuro você pensa em colocar em paralelo, então você tem que já considerar uma placa-mãe com a quantidade de PCIs Express compatível, né, com as placas que você vai comprar. Tem que olhar nas placas também quantas PCIs Express elas utilizam. Disco rígido, ele influencia? Eles impactam apenas, tá, quando você tem uso de altos volumes de dados, é a mesma coisa que eu falei anteriormente, tá? E mesmo assim, depende de como é feito o algoritmo, tá? De forma geral, então, eles vão impactar um pouco, sim, para altos volumes de dados. Mas tem gente que consegue fazer de forma mais otimizada, tá? Mas às vezes você está usando o código de outras pessoas, então você não consegue garantir isso. Então eu sugiro que você utilize para soluções com alto processamento de dados, né, data science, etc., utilize um bom disco rígido, de preferência SSD. Resfriamento, gente. Resfriamento. Resfriamento é muito importante e é um tema independente porque ele se aplica a todos os componentes, tá? Então você precisa pesquisar, quando você escolher, né, seu processador, placa de vídeo, etc., pesquisa com relação à temperatura, problemas de superaquecimento, inclusive da placa-mãe, tá bom? Porque é aqui que você vai colocar esses caras à prova, tá bom? Aqui é que você vai aquecer todos os componentes. Então pesquisa bastante, porque você comprou lá um processador que de antemão já tem problema de aquecimento, isso é ruim, né? É um processador que na compatibilidade com a placa-mãe que você comprou tem problema de aquecimento, também é ruim. Então avalia, né, faça a pesquisa, tá, dessas relações para você não ter problemas de superaquecimento. E outra questão, né, tem muita gente utilizando notebook para fazer isso.
O notebook em si, ele já é um ambiente que não dá para você ter um resfriamento tão bom. Então, eu não recomendo o uso de notebooks, mas tem muita gente utilizando, principalmente porque também é caro, né? O notebook com uma arquitetura dessa, né, com esses componentes, vai ser muito mais caro do que você montar uma máquina para isso. Então, é melhor que você evite o notebook, mas se você já tiver um notebook que seja compatível com tudo isso que eu falei, né, então foca em tentar ou comprar uma base, né, para garantir o resfriamento correto dele. Se você tem os seus componentes rodando em alta temperatura por muito tempo, você vai reduzir a vida útil deles, certo? Cuidado com resfriamento. É isso aí, pessoal. Falei da solução para montar a sua própria máquina. E no próximo vídeo eu vou falar do Google Colab. Aí tem aqui, eu vou falar também da parte paga, né? E da parte grátis do Google Colab. E depois eu vou falar de soluções na nuvem, tá? Processamento de IA e uma conclusão geral dessas alternativas. Aguardem os próximos vídeos. Em breve, mais conteúdo para vocês. Um abraço e até a próxima.